Fala turma, esse é mais um LT4 Cast Show e hoje mais um convidado de peso, turma. Eu vou dar uma resumida aqui no que o cara tem no currículo, tá? Hoje recebemos um convidado com uma trajetória marcante no empreendedorismo e uma nova missão na política. Ele foi proprietário do Panda Sucos, do Amor em Pedaços e um dos responsáveis pelo sucesso da Baden-Baden. Quem é de Ribeirão sabe o que eu estou falando e região. Após viver um tempo nos Estados Unidos, decidiu trazer sua visão prática e eficiência para os serviços públicos, buscando transformar a política de Ribeirão Preto. Fábio Zan, seja muito bem-vindo à LT4 Cast Show, Fabião. Muito obrigado pelo convite, Lucas. Agradeço demais a oportunidade de aqui expressar meus posicionamentos, meus pensamentos, para o pessoal me conhecer melhor. Vamos contar um pouquinho da sua história? E tem bastante história. Tem bastante história. Tem muita. Vamos começar. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Antes da gente entrar na questão política, que eu quero saber o que te levou a esse grande desafio. Eu quero contar um pouquinho da sua história. Fala pra mim como que o Fábio começou a empreender lá atrás com as suas empresas, Fabião. Conta pra nós. O meu senso de empreendedor, acho que já nasceu comigo. Eu sou descendente... Já nasce, né? Eu sou descendente de árabe e italiano. Meu avô materno criou 10 filhos com uma loja de tecidos aqui em Cravinhos. Aqui em Cravinhos. E eu cresci nesse meio. Sempre vendo comércio e 10 filhos sendo criados. Aquilo ali, acho que já mexeu comigo. Tava na veia. Né? Isso. E meu pai me pôs para trabalhar com 13 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade com meu pai. E ali eu comecei a dar valor ao trabalho, ao dinheiro, a querer ser dono do meu próprio nariz. E sempre quis ser dono de um negócio. Tinha aquela palavra, queria ser businessman, né? Dono do negócio. E aí eu comecei a empreender, tem uma história muito assim, eu comecei a vender calçados de Franca para amigos aqui em Ribeirão Preto. Foi minha primeira, Você ia para Franca buscar os calçados? Buscar os calçados. Meu tio tinha uma fábrica de calçados em Franca e outras fábricas também. Eu ia com o carro da minha tia emprestado, minha tia de Cravinhos, eu pegava o carro dela tudo emprestado, que era uma Paraty. Eu ia com o carro para Franca, enchia o carro de calçados, trazia para Ribeirão e vendia no telefone para amigos. Vendia. Comecei a ganhar dinheiro assim. Olha que legal. Depois acabei abrindo uma lojinha. Chamava exatamente Lojinha do Zan. Na Marechal Deodoro 408. Uma portinha minúscula. Ali eu comecei a direcionar os produtos para médico. Então, sapato branco, roupa branca, calça branca, além de cores normais. Mas o foco ali era médico. E ali apareceu uma oportunidade para eu ir para os Estados Unidos. Quantos anos você tinha, Zan, nessa época? Olha, 20, 19. Novo, cara. Por aí. E você foi para os Estados Unidos? Fui para os Estados Unidos. Quanto tempo lá? Essa foi a segunda vez que eu fui para os Estados Unidos. Aí eu morei nos Estados Unidos 3 anos. Nessa ida foi uma ideia do meu tio que exportava muito calçado para os Estados Unidos. Ele queria ter a sua própria loja em Nova York e queria ter alguém cuidando dos negócios nos Estados Unidos. Ele tinha essa visão, cara. Já. E aí ele me fez a oferta e eu fui. Aceitei e fui. Fui morar. O trabalho era em Nova York. E aí depois eu te conto a minha primeira experiência nos Estados Unidos, que eu morei com uma família em Nova Jersey. E aí, quando eu fui nessa segunda oportunidade, eu entrei em contato com essa família. Eles não deixaram eu morar em Nova York. Eles queriam que eu morasse com eles em Nova Jersey. E aí, era uma distância como se fosse daqui a Campinas, 200 quilômetros. Então, eu ia de ônibus todo dia. Todo dia. E voltava para trabalhar todos os dias para Nova York. Mas foi fantástico, porque essa família, para mim, também foi uma coisa muito boa na minha vida. Então, eu fui para os Estados Unidos, fiquei trabalhando 2 anos nesse trabalho. Eu tinha que conhecer o mercado varejo de calçado da Costa Leste.
Então eu fazia atendimento junto com um cara que já era do ramo, já De era lá. vendedor de lá, americano. Eu viajava a costa leste inteirinha. Olha que legal. Desde o estado de Maine até a Flórida, a gente rodava a semana toda para vender calçado. Eu aprendi muito, aprendi muito. Foi uma escola, né? Mas chegou um determinado momento que eu sentia que faltava conhecimento teórico. Eu queria fazer uma faculdade. E a faculdade lá era muito cara. Uhum. Então, nessa época, eu entrei em contato com meu tio. Falei, tio, eu sinto que nas reuniões, alguns termos, algumas coisas são mais teoria. E às vezes eu não tenho esse conhecimento teórico. Eu queria fazer uma faculdade. Lá era muito caro, não tinha condições. Eu acho que eu quero voltar para estudar. E aí coincidiu com um protecionismo do mercado, do presidente americano contra o produto brasileiro. Eles taxaram mais o produto, caiu as vendas, então coincidiu do meu tio postergar um pouco essa ideia de investir lá e criar esse ramo de lojas próprias lá. Eu voltei para cá e comecei a fazer a faculdade. E aí eu fiz a faculdade. Como é que eu ia pagar a faculdade? Eu comecei a dar aula de inglês. Porque quando eu fui pela primeira vez, isso aí foi bem antes, eu tinha 16 anos. Caramba, novinho. Com 16 anos eu fui morar nos Estados Unidos pelo Rotary. Sim. O intercâmbio do Rotary. Com essa família em Nova Jersey. E é engraçado porque quando você vai fazer o intercâmbio, você já tem destinada 4, 5 famílias para você ficar determinado tempo durante um ano. Já é pré-estabelecido, né? E tinha a ordem certinha das famílias. Então eu cheguei nos Estados Unidos, começo de janeiro, não falava uma palavra em inglês. Nem hot dogs? Ó. Nada, nada. Eu sabia, para ser sincero, eu sabia o que você aprende básico, né? É pleased to meet you, glad to meet you, my name is Fábio. Era isso que eu falava. E eles nem falam isso. Pleased to meet you é uma coisa muito passada. muito chatinha, não é? Não tem nada de simples, é uma coisa mais específica, nem se usa isso. E aí eu cheguei no aeroporto lá em Filadélfia, porque a próxima cidade era Filadélfia. Cheguei em Filadélfia, estavam as 5 famílias me esperando, com cartaz, Fábio e tal. E ali já me apresentaram. E dentre as famílias, tinha um jogador de basquete profissional do Sixers. E eu acabei não morando com eles, já te explico. Aí fui morar primeiro com essa família, que eles tinham um buffet. E aí essa família gostou tanto de mim, e eu gostei tanto da família, que eles foram de família em família pedir para não me aceitar, não concordar que eu ficasse só com eles. O ano inteiro com eles. Olha, foram no Rotary. E eu me sentia muito em casa. Eles me trataram muito bem. E eu fiquei nessa família. Eu ia esporadicamente visitar as famílias. Passar um fim de semana, passar uma semana, fazer uma viagem com as famílias. Porque eles já tinham se comprometido também a enviar os filhos para o Brasil. Então é uma condição. Para você participar, você recebe alguém na sua casa. Eu estava comentando esse final de semana com um casal de amigos, ele estava explicando que é justamente isso. Para você ir, alguém tem que vir. Tem que vir. Nós recebemos uma canadense em legal. casa, a Debbie. Também. E lá, quando eu estive morando lá, eu fui visitá-la no Canadá. Olha que legal. Foi muito legal. Essa experiência eu recomendo para todo mundo fazer um intercâmbio. Intercâmbio de um mês, assim, para aprender a língua. Um aninho, vai. Eu acho que vale a pena. Né? O brasileiro, o latino, é muito apegado, é muito saudosista. E eu acho que a gente precisa, às vezes, cortar essa quebrada, né? E lá fui eu. E lá eu cuidava da minha roupa. Você se vira. Acho que ainda mais na atualidade de hoje, com essa juventude vindo, eu acho que eles precisam muito do intercâmbio na vida, né, eu vou te contar um detalhe que, assim, eu acredito que nenhuma criança hoje faria o que eu fiz. Sim. Eu não falava inglês. Aprendi inglês em 3 meses. Inglês, para me comunicar. Aprendi a escrever em 6 meses. Caramba. Em 9 meses, eu estava ensinando gramática para o meu irmão americano. Porque eu fui meio Caxias. Eu andava com um dicionário no bolso e eu ouvia conversas entre pessoas. E aí você pega uma palavra ou outra. E eu anotava aquela palavra. Tudo. Anotava aquela palavra. Chegava em casa à noite, eu ia no dicionário procurar a palavra. Que significa... ele estava falando disso. Puta, aí fui voltando, aí comecei... formou frase assim. E aí
E aí na escola tinha uma matéria também que eu acho super legal, que é inglês como segunda língua. A minha primeira língua é português e lá eu aprendi o inglês como segunda língua. E lá se aprende gramática. E eu também era meio Caxias e cobrava da professora, ela falava espanhol super bem. Foi super legal, aprendi muito. E aí, por isso que eu te falei que quando eu voltei para o Brasil na segunda oportunidade, comecei a dar aula de inglês para pagar a minha faculdade. Sim. E dava aula de inglês, aí começaram a surgir os alunos. Eu dava aula, eu tinha os intervalos na faculdade, as janelas. Essas janelas eu também aproveitava, dava aula. Eu dava aula de segunda-feira de manhã até sexta-feira, 11 horas da noite. De tanta gente que começou a me procurar para dar aula. Foi fantástico. Foi a minha e deu para fazer uma renda, com certeza. Vou te falar, não é que eu sou contra, eu acho que as escolas, elas são muito mais comerciais e visam menos o aprendizado do aluno. Eu tenho um caso de um aluno que, quando eu parei de dar aula, ele falou, para onde eu vou agora? Eu falei, putz, eu não sei te indicar. Te responder. Bom, eu vou procurar e tal. E um determinado tempo... Não é a mesma coisa, Não, né, então, um determinado tempo depois, pouco tempo depois, ele me ligou. Fábio, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, conta. Ele falou, eu fui fazer um teste, quando você vai fazer matrícula, eles querem saber o seu nível. É isso. E eu fui fazer o teste lá, eu sabia tudo. Aí a diretora da escola perguntou, mas onde você estudava inglês? Ah, eu estudava com o Fábio. Ah, tá. E ela me ligou. Eu queria te contratar para você dar aula para mim. Olha isso. Eu falei, eu te agradeço, mas Obrigado, eu não vou. Bem. Eu não vou exatamente por isso. Eu acho que vocês não visam o ensino. Sim. Vocês são muito mais comerciais, vocês visam o dinheiro. Ensino. Eu cobro. Não é que eu trabalho de graça, mas a pessoa sai falando. Mas sai falando. Do momento que a pessoa entrava na sala de aula, ou eu dava muita aula particular, eu tinha na garagem de casa eu fiz uma sala de aula. Sim. Com lousa, cadeiras, tal. Então eu tirava os carros e tinha aula na garagem. Do momento que eles entravam na sala de aula até o momento que acabava, só inglês. A pessoa tinha que se virar para se fazer entender. É assim que aprende. É assim que aprende. Zan, até hoje você tem esse conhecimento do inglês? Sim. Até não esquece, né? Falo depois fluentemente. que se te pôr lá, você vai ficar tranquilamente. Tranquilo. Às vezes alguns amigos precisam falar, escrever, falar com pessoas lá, me ligam, você não me ajuda? Legal. Eu vou e converso com a pessoa, traduzo. Isso é bom, né, cara? O inglês eu acho que é fundamental hoje para qualquer... É fundamental. Qualquer segmento aí, acho que é fundamental, né? Sim, sem dúvida. Zan, fala uma coisa que eu tô morrendo de vontade de saber. Como que começou o Amor em Pedaços, que eu lembro aqui em Ribeirão, que eu frequentava? Como que você criou o Panda? Eu quero que você conte essas histórias pra nós, cara. Tá, vamos primeiro no Amor aos Pedaços. Amor aos Pedaços é uma parte triste da minha vida. Você tá brincando? Sim, o porquê. Por ser tão doce, ficou triste. Não, então, o que me fez ir atrás do Amor aos Pedaços. Foi quando você voltou depois dos Estados Unidos? Foi, Aí eu tava dando aula de inglês, fazendo faculdade, aí eu me formei. Eu me formei em 92. Em 93, eu tinha uma namorada já e ela faleceu. A gente namorava há 4 anos, ela faleceu num acidente de automóvel. E quando a gente ia para São Paulo, ela sempre queria ir lá no Amor aos Pedaços. Sim. E aquilo, sim, mexeu comigo. Depois que ela faleceu, eu quis parar de dar aula de inglês. Olha isso. Porque aí eu falei assim, eu quero ter um negócio. Quero ter um negócio e tal. E aí eu fui para uma feira de franquias em São Paulo. E tava lá Amor e Pedaços. Amor aos Pedaços. Eu não fui procurar o Amor aos Pedaços. Naquela época não existia, né, cara? Nada nesse... Não, aqui... Hoje tem muito. Excelentes. Mas naquela época acho que era só Amor e Pedaços que só tinha Amor aos Pedaços. Essa proposta de se fracionar, né? Aí eu cheguei na feira de franquia, aí passeio nos corredores, vejo lá o Amor aos Pedaços. Me remeteu a ela. Eu falei, putz, será? Eu vou ver. Vou ver o que acontece, quanto que é, como funciona. E era um valor alto. Com certeza. Então, você tinha que pagar a franquia, o investimento da loja. Eu falei, meu Deus, eu não tenho essa grana. Dei uma desistida. Peguei o ônibus, voltei para Ribeirão. Quando é para ser, é para ser. Quando Deus fala vai ser, nada muda. Tô em casa, toco o telefone, um grande amigo meu faz a seguinte proposta. Do nada, sem a gente falar um com o outro. É Deus. Zan, aí ele me chamava já... Ô Zan, ele me ajudou muito depois que ela faleceu, eu entrei em depressão, ele me ajudou demais.
Zan, eu quero montar um negócio com você. Você tá afim de trabalhar? Eu falei, pô, lógico que eu tô, eu preciso demais. Parei de dar aula, eu tô... Vamos montar uma franquia do Amor aos Pedaços? Eu falei, não acredito. Tem alguma pegadinha? Não acredito. Ele falou, por quê? Aí expliquei tudo pra ele. Assim, eu falei, ó, eu estive lá, vi os valores, eu não tenho essa grana. Não. E ele, graças a Deus, ele tem posse. Aí eu não aceitei. Falei assim, eu não quero trabalhar pra você. Eu quero ser seu sócio. Fala o valor que vai ser o investimento, que eu vejo quanto eu tenho vai representar da sociedade. E aí ele falou, nós vamos gastar tanto. Eu fiz as minhas contas, eu tinha um carro, tinha um dinheirinho guardado, rapei a gaveta, vendi o carro, falei, eu consigo 25% da sociedade. Eu te dou esse dinheiro, você põe os 75%, sócio, né? Eu sou sócio de 25%. Combinado? Combinado. E montamos a sociedade. Legal, foi uma loja no shopping. Em 94 a gente inaugurou. Dia 3 de janeiro de 94 a gente inaugurou essa loja. Foi um sucesso. Ela foi, inclusive, uma chave virada no Ribeirão Shopping, acredita? Olha isso. O shopping não abria de domingo. O Carrefour não abria de domingo. E a loja, quando você assina o contrato, você abre todos os dias, até porque o produto é perecível. Sim. Então, se você fica um dia com a loja fechada, você está perdendo dinheiro. O shopping já sabia, e aí o shopping teve que se mexer lá para ter segurança, limpeza, iluminação. Eu era a única loja que abria de domingo. No começo. Então o pessoal ia ao cinema, todo mundo ia lá na loja. Legal. E foi, sim, era um dinheiro alto. Sim. E nós pegamos emprestado com o pai dele. O pai dele financiou a gente. E aí eu era o responsável por tudo. Ele só era investidor. Sim, mas quem trabalhava era você. Eu era o gerente, eu era o atendente. E assim, eu ia 3 vezes por semana para São Paulo buscar matéria-prima. E voltar. Eu ia. Acordava 4 horas da manhã, pegava o carro, chegava lá, ficava na fila da fábrica, carregava o carro, voltava, chegava aqui em Ribeirão 11 horas da manhã. Isso ninguém vê, né? Só vê a loja pronta no Ribeirão Shopping. Né? Exato. Mas foi fantástico, foi fantástico. E aí, sabe em quanto tempo nós pagamos o empréstimo do pai dele? Em 6 meses. Caramba! Toda segunda-feira, eu pegava o dinheiro, pagava tudo que tinha que pagar, o que sobrava, eu ia lá, tio, tá aqui. Tio, tá aqui. O último, eu falei, tio, você acredita que esse aqui vai ser o último? Eu falei, não acredito. Ele fez as contas, 6 meses. Eu falei, tio, nós estamos vendendo muito. Olha que bom. Vendendo. E aí eu vou te contar que vai ligar com o carro. O que eu fiz? Aí até a própria franquia, porque em 6 meses a gente ficou em 3º lugar de vendas do Brasil. Caramba, não, eu lembro que era uma loucura aquilo, cara. Depois vocês tiveram em outros lugares também, não teve, Fabião? Então, eu já chego lá. A gente abriu uma franquia em Rio Preto. Sim. Nós mesmos. Mas o que eu fiz? A franquia... O que você está fazendo? Por que você vende tanto? Como você conseguiu? Uma loja que a gente não achava que ia ser. E a gente em 3º lugar. Olha isso. O que eu fiz? Eu comecei a pensar maneiras de aumentar a venda fora do shopping. O shopping tinha muito movimento, mas eu queria aumentar. E me veio a ideia seguinte. Comparativamente, o preço do bolo com relação a outro produto, quando ele vai ser barato? Proporcionalmente. Que produto que eu posso comparar? Automóvel e imóvel. Aí eu conheço pessoas da área da construção civil e pessoas de concessionárias de automóvel, fui visitá-las, ofereci. Eu quero fazer uma oferta para vocês. Eu tenho uma marca muito boa, ela agrega valor, tem produto de qualidade. Eu ofereço o produto até mais barato do que eu vendo na loja, não a preço de custo, mas com um desconto. Um desconto legal. E para cada carro que você vender, eu me comprometo a entregar um bolo de presente na casa do seu cliente. Nossa. Você fez isso, Zé? Vivi entregando bolo. E era sempre na hora do almoço. A hora que a família estava reunida, almoçando, chegava a gente lá. Mas depois... Um presente da concessionária, na época, ainda é a Santa Emília. Santa Emília. Um presente da Santa Emília.
o que a Santa Emília cresceu assim no valor das pessoas que compravam um carro porque lá, é uma coisa, né? inesperada. E o que cresceu pra você, porque a galera queria bis e queria comer mais. Eu ficava conhecido, É, porque a pessoa conhecia o produto, e a Santa Emília ganhava sim, com a imagem sem dúvida. de presentear de surpresa o seu cliente. Olha que legal. E a outra empresa era a Jabali Audi. Sim, a Jabali Audi. A cada apartamento Sim. eu vou entregar. Olha que legal. Então eu vendia demais, vendia demais. Que legal. Tanto que nós pagamos um empréstimo em 6 meses. E como que foi a Baden-Baden? Ela veio na sequência? Como que foi? A Baden-Baden foi logo depois do Amor aos Pedaços. Amor aos Pedaços, a gente chegou a abrir uma segunda unidade Sim, em no São Rio José do Rio Preto. Preto. Isso foi em 96, 97. Veio uma crise em 98. A loja de Rio Preto começou a ser sustentada pela loja de Ribeirão. Deixou de ser um negócio lucrativo. Aí a gente resolveu vender a loja de Rio Preto. Fechamos, não deu certo, vendemos a instalação. E eu fiquei só com a loja de Ribeirão Preto. de Ribeirão. O custo operacional começou a aumentar muito, porque no começo a gente não tinha pedágio. Uhum. Os pedágios começaram a aparecer. O custo do transporte começou a ficar mais alto. E a margem, E a lá pra margem baixo. começou a diminuir. O custo do shopping começou a ficar mais alto. E aí chegou um determinado momento que eu cheguei para o meu sócio e falei, ó, nós não estamos mais lucrando quanto antigamente. Vamos pensar o que a gente vai fazer. O ponto era excelente. Uhum. Era o ponto exatamente ali, o último ponto do lado direito antes de chegar no E Carrefour. ponto é tudo, né? Era fantástico. É. E eu comecei a desenvolver outra atividade na cabeça, um projeto, para explorar naquele ponto. E o shopping ficou sabendo. Ele vai tirar a franquia daqui? Não, porque eles queriam a franquia, eles querem nome Sim. que atraia. Para trazer público Cliente. ao shopping. E aí o que eles fizeram? Eles foram até a franquia, porque pelo contrato a opção de compra é deles. Então, se eu não vou continuar o contrato, Eles têm opção. eu informo, eu vou cancelar, não vou renovar o contrato, vou ficar os 5 anos de contrato, mas não vou renovar. Vocês têm interesse em comprar? E aí que vem a sacanagem. O shopping mentiu para eles que eu vendia mais do que eu declarava. Nossa. Aí que foi a sacanagem. E eles compraram a loja. A gente colocou um valor, eu perdi o ponto, e aí veio a equipe deles para gerenciar. gerenciar aqui. Eu fui viajar uma semana, fiquei nervoso, fiquei chateado. Imagino. O que eu vou fazer da vida? Ali eu tinha uma coisa que eu queria continuar ali para sempre. Me liga a menina, uma semana depois, me liga a menina que foi mandada para cá para gerenciar a loja. Fábio, vem aqui que eu preciso conversar com você. Fui lá. As pessoas chegam, perguntam por você, você não está, elas viram e vão embora. Não tô vendendo. Eu falei, interior é meio assim mesmo. Assim, É a cara da pessoa. Às vezes a pessoa fala, não vou lá no Amor aos Pedaços, vou lá no Fábio. Sim, sem dúvida. E as vendas dela diminuiu. Começaram a cair. Tanto que eles entregaram o ponto, foram embora de Ribeirão Preto e não continuaram. Encerraram. Depois uma outra pessoa tentou abrir uma Mas não franquia deu certo. no andar de baixo, lá perto do cinema, Sim. também não deu certo. Se a pessoa tivesse vindo falar comigo, eu teria Orientado. desaconselhado a abrir por causa dos problemas que eu já sabia que iam acontecer. E aí, não deu certo, venderam, foi embora, e aí o que eu vou fazer? Começa a procurar emprego. Coincidentemente, eu vou numa festa, olha como são as coisas, né? Quando tem que acontecer, acontece, né, Royal? Vou a uma festa em Uberaba, conheço uma menina, começamos a falar sobre trabalho, sobre emprego. Ela trabalhava em São Paulo. Eu conheço um cara em São Paulo que está procurando uma pessoa, eu vou indicar você. Falei, pô, tá aqui meu currículo e tal. Naquela época eu não tinha WhatsApp, não tinha nada. Tá aqui meu currículo. E dias depois me liga uma pessoa de São Paulo. Olha, a fulana me indicou você, eu queria te conhecer. Você não vem aqui em São Paulo? Foi. Lá fui eu para São Paulo. Chego em São Paulo, a proposta era gerenciar uma importadora de cervejas especiais. Essas cervejas artesanais. E naquela época não tinha tanta cerveja. Isso nós estamos falando em 99. Hoje é Não. normal, mas naquela época eram pouquíssimas. Eu vou te contar. E eu aceitei.
aceitei, me mudei para São Paulo, comecei a trabalhar com eles. E aí o primeiro desafio que eles me deram, de verdade, foi o seguinte. O Brasil estava recém-entrado na era do real. Nossa. A inflação controlada, mas o passado do Brasil, do brasileiro, não era muito bom, não era muito bem visto no exterior. Então o Brasil tinha uma fama de mal pagador. Então, essa empresa para quem eu fui trabalhar tinha clientes, tinha fornecedores em vários países, principalmente na Europa, de cerveja. Só que eles não davam carta de crédito de alto valor. Era sempre um valor para encher um container de 20 pés. O container de 20 pés é pequeno, a mercadoria chegava, e aí até você colocar no mercado, dar prazo para a pessoa pagar, você já tinha que pagar antes de receber. Não vale a pena. Então, qual que foi a minha primeira tarefa, o primeiro desafio que eles me deram? Fui visitar, nós vamos te mandar para a Europa, você vai conhecer todos os nossos fornecedores, vai ganhar a confiança deles, e eles vão ter que dobrar o valor da carta de crédito para a gente. Para valer a pena. Lá fui eu. França, Bélgica, Escócia, Inglaterra, conheci todos. Fui. E consegui dobrar a carta de crédito de todos. E eu fui só, a gente se comunicava por e-mail. Eu mandava, reunião hoje foi isso, deu certo. Eu cheguei em setembro de 99, de volta da Europa. Cheguei no aeroporto, vamos almoçar que a gente quer conversar com você. Aí eram 2 sócios, e aí eles chamaram um terceiro que eu conhecia ali. Vamos almoçar que a gente quer conversar com você. E aí fui almoçar com eles. No almoço, que eu tinha acabado de chegar, tipo assim, pegaram todos os relatórios que eu tinha produzido, que eu já tinha enviado por e-mail, mas eu tinha tudo ali escrito. Cara, obrigado, tá excelente. A gente quer começar uma empresa do seu jeito. Nós gostamos demais de você e a gente quer começar uma empresa com você. Você vai começar a empresa. Olha que legal. Que empresa que é? A gente está se associando ao proprietário do Baden-Baden, lá em Campos do Jordão, e a gente quer construir uma cervejaria especial no Brasil com o nome Baden-Baden. Você topa ir para Campos do Jordão? Pensei. E eu tinha acabado de ver... Em Campos? Em Campos do Jordão. Antes de eu ir para a Europa, eu tinha acabado de ver um assalto em São Paulo, no carro em frente a mim. Falei, putz, morar em São Paulo? Tô fora. Não, morar em Campos do Jordão. Topo. Assim, na hora. Quarta-feira. Na sexta-feira, eu já estava morando em Campos. Olha que legal. E aí eles me levaram num terreno lá, nós alugamos esse terreno aqui, a fábrica vai ser aqui. E aí comecei. Olha que legal. Com o conhecimento que eu adquiri visitando os fornecedores, eu aprendi um pouco sobre matéria-prima, sobre... Montou do zero. Do zero. Só com curiosidade, leitura e o que eu conheci lá na viagem. Legal. Montamos a fábrica. A fábrica começou a produzir a primeira bebida em abril de 2000. Abril de 2000. Em 2001, nós começamos a engarrafar. 2001, 2002, começamos a engarrafar. Aí eu fui vender as garrafas. Sabe essa garrafa que você vê hoje? Sim. Ela não existia. Era 600. Grandona. Escrito cerveja, aquela coisa. Não, nós queremos uma coisa diferente. Não, nós queremos uma embalagem diferente. E eu, de tempos em tempos, vinha ficar aqui em casa, em Ribeirão, na casa dos meus pais. Um belo dia, eu liguei lá, falei, eu vou chegar mais tarde, que aqui no caminho tem uma fábrica de garrafa, aqui em Porto Ferreira. Verdade. E eu vou parar aqui para conversar com o pessoal, ver se tem alguma coisa. Entrei lá, me apresentei, o cara muito solícito e tal. Não temos nada. Mas peraí. Quando eu tava indo embora, fiquei lá a manhã inteira com o cara. Tem uma garrafa que a gente fez que não deu muito certo. O molde tem até um probleminha assim, a garrafa tá saindo com uma ranhurinha e tal. Você quer ver? Eu falei, não, quero ver. Era essa garrafa. Ela era bojudinha, gordinha, 600 ml, bojudinha. E eu levei essa garrafa pro pessoal conhecer. Amaram. E aí ele falou, se você quiser fazer um molde, a gente faz. Custava muito caro. Sim, porque você tem... E aí eles resolveram fazer o molde e escrever Baden-Baden na garrafa. É o que você vê hoje. Sim.
Até Os hoje rótulos, tem, né? a mesma. Os É. rótulos, eu que ajudei a Olha que desenvolver. legal. Então, tudo que você vê ali hoje... Foi lá de trás. Foi lá de 99, de 2000 que a gente começou a trabalhar. Eu ia vender, eu estava te falando, pro Pão de Açúcar, por exemplo. Eu tomava um chá de cadeira, Imagina. eu ficava 3, 4 horas. E quando Produtos, era atendido, né? Produtos que eram conhecidos, que vendiam bem, iam passando. E eu lá com cervejinha artesanal. Nossa. Que cerveja artesanal. E aí eu pedia, quando eu era atendido, comprava uma caixinha para cada unidade. Pra eles experimentarem. Falei, putz, isso aqui não vai dar lucro nunca. Vou ficar entregando em cada unidade. Bom, vamos começar. E eu pedia para colocar numa área de destaque. Não, era lá embaixo. Lá embaixo. Na prateleira lá embaixo. Hoje, quando eu entro num Pão de Açúcar, eu vejo aquele... Não é uma prateleira, é um corredor. Cara, eu me sinto assim, putz, eu que desbravei isso daqui, né? E aí começou a ter um toda gosto história, do brasileiro, né? Por cerveja artesanal. Mas virou moda, né? Não, Ozan. eu não gosto da cerveja muito amarga. Mas a cerveja, aprenderam a beber cerveja como vinho. É uma bebida para se degustar. Eu morei 2 anos no sul, em Canela, do lado de Gramado. E lá só tem artesanal. Tem a Gran Beer e a... Tem mais uma outra lá. Lá a gente comprava muito equipamento em Bento Gonçalves. Mas eu vou te falar, eu aprendi a beber cerveja artesanal lá, porque lá, era... Né? E é frio, né? Cara, e é uma delícia, né? É o que você falou, a pessoa troca o vinho, às vezes, por uma cerveja artesanal, cara. É muito gostoso. É muito... Você degusta, né? Não é aquela coisa pra você beber volume. Igual você bebe uma de giro. Existem situações e situações, né? Fabião, e o Panda? Bom, aí... Cara, quem é de Ribeirão, a gente sabe o que tá falando. Porque assim, cara, hoje não tem um restaurante, um bar igual o Panda, né? Que existia antes. Você não tem uma especialidade. Não tem, né? Tem. Como que veio o Panda na sequência aí? Então, o Panda... Sucos Panda. Quando eu tinha loja no shopping, tinha o Aquisucos. Aquisucos. Nossa, antigo. O Rock é muito meu amigo até hoje. E eu tinha aquele assim, putz, o Aquisucos vende produto natural, suco, e eu gostava de comida saudável. Nossa, totalmente saudável. Gosto ainda, né? E eu sempre pensei, um dia eu ainda vou ter uma coisa assim. Quando eu voltei de Campos, eu comecei a me sentir muito sozinho em Campos, eu morava isolado. Difícil quando você tá fora do seu espaço, né, cara? Eu te falo assim, eu me sentia sozinho, porque eu dormia na sala, porque lá pegava tudo por satélite as televisões. Entendi. E o satélite, quando é propaganda local, não pega. A televisão ficava escura. Quantas e quantas vezes eu dormia quando a televisão ficava escura, e eu morava sozinho. E aí meus amigos começaram a ser os passarinhos, os esquilos. Eu falei, eu tô ficando louco, né? Ô Zan, sair de Ribeirão Preto, fez calor pra morar em Campos. Mas eu gosto. É 880, hein? Não, se eu fosse casado naquela época, eu estaria lá até hoje. Caramba. Campos eu achei uma cidade fantástica. Pra morar? Pra morar. Tem escola boa, qualidade de vida boa. O clima é muito bom. Clima muito bom. Bom, mas aí voltei e tinha essa ideia de ter um negócio semelhante ao Aquisucos. E o Aquisucos ainda existia. Existia, no shopping. Não, já não estava mais no shopping, estava na 9 de julho. Na 9 de julho. Que depois você foi para 9 de julho, né? Fui para 9 de julho. E aí, eu, com essa ideia, o que eu vou fazer com essa ideia e tal. E aí, eu não sei como, mas me apresentaram o Empretec. Você já ouviu falar no Empretec? Não. Empretec é um curso que o Sebrae dá. É um curso de imersão, te transforma. Olha que legal. E é voltado para empreendedor. Então, você vai fazer o curso, ou você leva, ou você produz lá uma ideia de um negócio. E eu já levei a minha ideia do Panda Sucos. Você já tinha formalizado na cabeça. Já tinha levado. Isso é do empreendedor nato, né? E tudo que eu aprendia lá, eu refletia no Panda. Bom, isso eu vou fazer. Bom, eu saí de lá com um plano de negócios montado. Olha isso. Montado. 5, 10 anos, onde eu quero estar, tudo assim, longo prazo. Tinha tudo montadinho. Tudo certo. Montei. Primeiro, eu errei no ponto. Primeiro ponto que Onde que foi o primeiro? Na Eliseu Guilherme. Isso eu não lembro. Entre Independência e Presidente Vargas. Sim. De difícil acesso, difícil estacionar.
Perdi, é tudo. aí vem uma parte legal, assim, eu perdi todo o meu investimento, o empréstimo que eu fiz, Lá. ficou naquele imóvel. Consegui um imóvel na 9 de julho, Nossa, eu lembro aquele imóvel. consegui uma carência. Não, e era maior. Bem maior, Bem maior. Top. localização Sim. fantástica. E aí eu usei a minha persuasão, o meu contato, o meu networking com o meu Sim. pessoal que fez a loja para mim na Eliseu Guilherme. Gente, não deu certo aqui, mas a minha ideia eu acredito. Vai dar certo. Eu quero manter a minha ideia, quero mudar de lugar e preciso da ajuda de vocês. Eu vou falar que eu não tenho R$1. Eu não tenho R$1. Eu quero que vocês tirem o que vocês colocaram aqui e instalem no novo endereço. Eu pago quando eu puder. Vocês concordam? Desse jeito. E eu pago. Todos concordaram. Todos. Então transferiram tudo que tinha Pra lá. para lá. Comecei a funcionar lá. 1 mês devagar, 2 meses devagar, 3 meses melhorou, 4. No 5º, 6º mês o negócio começou a Andar. putz, graças a Deus. E aí comecei a pagar, paguei todo mundo, e aí eu comecei a ver o negócio prosperar. Fiquei com o Panda 10 anos e meio eu lembro que foi um tempão. e vendi o Panda por problema de saúde. Olha isso. Os médicos, eu comecei a ter... Eu sou muito perfeccionista, eu sou virginiano e uma coisa que me incomodava muito era o atendimento. Quando eu não estava na loja e recebi uma crítica de um cliente que foi mal atendido, que Isso demorou, acaba, né? eu ficava doente. Doente literalmente. Aí eu fui procurar alguns médicos que eu tinha sudorese, aí tive angina, tive trombose. Aí é tudo, né? Tudo. Mas aí, engraçado, aí o Panda, eu fiz o Panda, consegui vender uma franquia do Panda. Olha isso. Na Via do Café. Era fantástico, caminho da USP. Só que eu errei na escolha da pessoa, o perfil do franqueado. Eu não tinha essa experiência. E aí, se eu tivesse mantido, dar uma selecionada melhor no perfil da pessoa, e aí eu transformaria. Porque era um dos meus planos, transformar o Panda numa franquia. Só que não deu certo. E assim, quando Deus fala para. Mas foi bom. E aí que vem a minha vontade de entrar para a política. É isso que eu ia te perguntar. O que te motivou, o Zan, empreendedor, cara, de ter feito o que você fez, virar e falar assim, agora eu vou entrar nessa questão política, porque não é fácil, Zan. É muito taxado quem entra nessa questão política. O que te motivou e o que te deu essa virada de chave para começar a ingressar nesse meio? Enquanto eu tinha o Panda, um amigo meu, grande amigo, estava entrando para a política. E que me ano que era pediu isso, Zan? 2008, 2007, por aí. E ele me pediu para apoiá-lo, para ajudá-lo. E eu usava o Panda para distribuir santinho, andava com a praguinha dele no peito todos os dias. Para ajudá-lo mesmo. Eu confiava nele, confio nele. E pode votar nele que eu confio. Eu pregava, eu fazia muita entrega, pregava o santinho em todas as entregas, a ponto dos clientes começarem a me ligar. Falaram, você tá mandando esse santinho, cara, é perigoso, você confia mesmo? Você vai indicar alguém para entrar na política? Não é fácil, né, Zan? Eu falei, olha, se eu tô indicando é porque eu confio. Se você não tiver candidato, pode votar. E ele foi eleito. Olha que legal. Ele foi eleito. E aí, quando eu tava no finalzinho já, que ele sabia que eu tava vendendo o Panda, ele me convidou para ajudá-lo a montar um partido aqui em Ribeirão Preto. Eu tenho disponibilidade de tempo, eu vou te ajudar. Comecei a ajudá-lo. Até eu tinha que, em várias cidades aqui da região, coletar umas fichas, que as pessoas, chama ficha de apoiamento. Sim. Quando você precisa registrar um partido novo, você faz isso, registra esses apoios lá no TSE e tem o registro do partido. E eu fiz isso, eu ajudei, conseguimos a quantidade de apoios necessária. Para abrir o partido. Abrimos o partido, Que partido que era? Era a Rede, na época. Não existe mais.
Existe. Existe? Ele precisou fazer uma federação com Sim. outros partidos para se manter, mas ele você existe. que ajudou a abrir o partido. Aqui em Ribeirão Preto, sim. E ele também não está mais nesse partido. Sim. O partido, para mim, era uma coisa no começo, Depois desviou e aí eu recebi depois o convite para ir no Novo, eu te Uhum. conto. E aí eu consegui. Eu fui conquistando uma certa liderança dentro desse partido. E aí vieram as eleições de 2016. Eu comecei a ajudá-lo lá em 2008. No finalzinho do Panda que ele começou Sim. a me pedir ajuda. E aí vieram as eleições de 2016. Aí o partido, as pessoas que eu havia convidado para se filiarem, a gente vai participar só com vereador, não vamos ter candidato, prefeito e tal. E ninguém se manifestava. Até que um dia, Zan, você não aceita o desafio de se candidatar a prefeito? Mas logo de cara, prefeito? Putz, é para ajudar? Não vamos ganhar, Aham. mas ajuda. Aí eu fui começar a entender, não, ajuda, porque o prefeito tem mais exposição na mídia, as pessoas ouvem mais o candidato a prefeito, que ele tem mais espaço. Eu falei, então eu vou aproveitar esse espaço e promover os vereadores. Então, aceito. Então, vamos lá, aceito. E fomos, sem dinheiro, Sem nada. sola de sapato, saliva e vontade. E fomos. Toda a oportunidade que eu tinha, eu falava de vereadores. A importância de se eleger vereadores. É fundamental. Elegemos 2 vereadores. Olha que legal. A Sem dinheiro e sem nada. Sem dinheiro, sem tempo de televisão, sem absolutamente nada. 2 vereadores. Para mim, isso foi um sucesso. Proporcionalmente, eu, como candidato a prefeito, tive mais votos que o candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Olha isso. Proporcionalmente. Então, eu considero que a nossa experiência, a primeira experiência que eu tive, foi fantástica. Sem dúvida. E aí, a pessoa que era responsável pelo Novo aqui em Ribeirão Preto me viu na campanha. E aí, coincidentemente, quando é para ser, é para ser. Coincidentemente, ele morava no mesmo prédio que eu. Nossa Senhora. A gente nunca tinha se encontrado. E aí teve um churrasco um dia no prédio, que eu era o síndico, eu tinha promovido o churrasco. Já foi síndico também? Já fui. Nossa Senhora. Te conto também. Tem que gostar mesmo, viu? E aí, para resolver problema é comigo. Me chama que eu resolvo o problema. E aí, nós no churrasco, Zan, cara, eu ouvi você falando, gostei de você. Você tem muito mais a ver com o Novo do que onde você está. Eu falei, poxa, deixa eu conhecer. Assim, a gente até tinha tentado uma aproximação com o Novo, mas o Novo se colocou numa posição que não ia participar de eleições Brasil afora. Selecionaram lá pouquíssimas cidades para participar da primeira eleição. Porque os 2 partidos, tanto a Rede quanto o Novo, têm 1 semana de diferença na data de registro no TSE. Um foi Muito dia próximo. 15, um foi dia 15 e o outro foi dia 22 de setembro de 2015. E aí, eu falei, olha, deixa eu conhecer o partido e eu te dou uma resposta. E aí comecei a me informar como funcionava o partido e realmente era muito mais a ver comigo. Assim, um estado enxuto, com foco em educação, segurança e saúde. Eu comecei a entender que realmente eu concordava com tudo que estava sendo pedido, exposto ali como a posição do partido, o que o partido defendia. Comecei a incorporar aquilo em mim, né? Aí eu fui falar com ele, falei, olha, eu só tenho um problema. Hoje eu estou como presidente do diretório aqui de Ribeirão. Então, pelo compromisso que eu assumi, eu vou te procurar quando eu receber a minha quitação de prestação de conta do Tribunal Eleitoral. Aí eu te procuro. Assim que eu receber no meu celular que o meu período de presidente está quites, eu te procuro. E dito e feito. Quando eu recebi do tribunal no meu celular que estava tudo certo a minha gestão no partido naquele ano, eu mandei para ele no WhatsApp. Falei, pronto, podemos conversar. E aí fomos conversar. Olha que legal. E aí me filiei ao Novo em 2018. Desde 2018? Em 2018 me filiei ao Novo aqui em Ribeirão Preto. Que legal. Zan, o que é a diferença de empreender fora da política e empreender
dentro da política? Tem muita diferença? Tem diferença porque a política não faz o que deveria fazer. Perfeito. Eu tenho uma definição para a política. A política é a ferramenta pela qual você satisfaz as necessidades do cidadão, que são infinitas, com os recursos que são finitos. Só que a má gestão dos recursos é que falta dinheiro para satisfazer as necessidades do cidadão. No privado, o que eu tenho que fazer para me manter no mercado, para cativar aquele cliente? Eu tenho que satisfazer, tenho que entender o que ele precisa e satisfaço aquela necessidade com um bom atendimento. Ele vai ser cativado, ele vai voltar, ele vai me indicar. No serviço público, deveria ser assim. Mas não é, né? Não é. E eu entrei com esse propósito de mudar um pouco a mentalidade, inclusive do funcionário público. E eu já passei por 2 cidades. Eu comecei... depois eu te conto sobre o concurso que eu prestei. Mas hoje eu sou funcionário do Tribunal de Justiça. Olha que legal. Entrei e fui chamado para começar em Matão. Em Matão, a juíza, eu pedia para vir para Ribeirão, porque eu viajava todos os dias também. Falei, doutora... Me deixa em Ribeirão. Assim, minha família fica lá, tá cansando, eu não tô conseguindo, eu vou desistir. Ela falou assim, Fábio, funcionário como você é difícil. Eu não vou abrir mão de você tão fácil. Era um elogio, mas não era o que eu queria ouvir. Mas te prendia do mesmo jeito. Mas, assim, eu tava feliz que ela já tinha percebido que o meu atendimento, a minha prestação de serviço ali já estava causando uma noção por ela que tinha gente ali no serviço público que ela concordava. Eu ficava super feliz com esses elogios. A ponto de... Eu atendia balcão. Assim, eu trabalhei no juizado. Eu trabalho hoje no juizado aqui também. O juizado é a pessoa que não vai usar advogado, que vai ali com um problema, às vezes, para cobrar R$100 do vizinho. Com um problema de água, com um problema de energia. O que ela mais quer, o que ela mais precisa é ser ouvida. E ninguém tem paciência para ouvir as pessoas. E uma das minhas qualidades é ser paciente. E eu naturalmente conversava com as pessoas, dava atenção. Então eu entendia ali a necessidade da pessoa e dava esse atendimento. Uma semana, um mês depois, ela voltava. Não era meu dia de estar no balcão. A gente fazia rodízio. Ela fazia assim, não, mas eu quero ser atendido por aquele mocinho ali. E lá ia eu atender com o maior prazer. Mas é isso. Mas é isso. É exatamente isso. Aqui, no seu negócio, se você não atender o cliente, ele não volta. Sim, sem não, dúvida. No serviço público, infelizmente, a gente depende do serviço público. Sem dúvida. As pessoas são satisfeitas com o serviço da saúde? As pessoas são satisfeitas com o serviço da educação? Não. As pessoas estão satisfeitas com o serviço da segurança? Eles se sentem com mais um, né? Foi mais um. É isso que eu quero trazer. A minha experiência como empreendedor do privado para o público. Eu quero trazer essa noção de que a gente realmente tem que servir as pessoas. Serviço público. Servir ao público. Então, eu acho que não é tão difícil. É difícil porque quem está hoje na política, por isso que todo político... Eu nem entrei para política, mas já fui chamado de corrupto, sem mesmo entrar. É tudo corrupto, você também é corrupto. Só que você está querendo entrar lá, você já é corrupto. Não sou, quero provar que não, me dê um voto de confiança. Quero que você confie em mim, porque eu não... vou te contar uma parte do meu pai. Eu sempre também gostei de política. Eu tinha 18 anos... Foi exatamente antes de eu ir para os Estados Unidos, naquele convite. Eu tinha 18 anos e eu passei em frente um partido político, um comitê de um partido político. Falei, putz, eu quero ser candidato a vereador, como é que eu faço? Entrei. E com a cara e com a coragem, falei, moça, eu quero ser candidato a vereador, o que eu preciso fazer? Primeiro você preenche essa fichinha aqui, não sei o quê. Alguém precisa endossar você? Quem que você conhece? Eu falei, não, peraí, deixa eu ver a fichinha. Não, mas entra aqui e tal. Mas não preenchi a fichinha, mas só tinha pra essa vontade. Vou pra casa, no almoço.
E acho que vou falar uma novidade para minha família que vai todo mundo ficar feliz. Falei, gente, tem uma novidade para vocês. Ah, é? Qual que é? Tal, tal. Meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, sentados para almoçar. Eu vou ser candidato a vereador. Meu pai, ele deu um tapa na mesa. O quê? Filho meu na política, mas nem pensar. Você acha que eu quero isso pra mim, pra você, pra nossa família? Olha isso. Você não vai ter voto de ninguém dessa mesa, só o seu. Esquece. Pelo amor de Deus. Dentro de casa isso, hein, Zé? Você imagina? E assim, e eu te falo, quantas pessoas, Sim. assim, modéstia à parte, eu me considero uma pessoa boa que tá entrando pra política pra mudar o que nós temos hoje. Sim. Quantas pessoas como eu tinham essa vontade e não receberam apoio Várias. dentro de casa? Se você não tem apoio dentro de casa, esquece. É isso que eu te perguntar. Sua família depois te apoiou, Zan? Não é por isso, mas meu pai faleceu. Meu pai faleceu em 2012. Eu comecei a me envolver com política. Sim. Para entrar com política, meu pai já tinha falecido. Mas a minha mãe, quando eu dei a notícia que eu ia ser candidata a prefeito, foi uma surpresa, né? Mãe, sou candidata a prefeito. O quê? Calma, não. Até ela assimilar, aí aos pouquinhos ela foi entendendo e viu que eu não sou corrupto, né? Pelo amor de Deus. Vai, filho. E aí ela começou a me apoiar. Começou a me apoiar, me ajudar, minha irmã também, graças a Deus. E lá no comecinho todos me apoiaram. Você acha, Zan, que toda essa experiência, porque você acha que assim, hoje tudo, cara, é uma bagagem que a gente leva, né? Porque a gente fala que quando fica mais velho tem mais experiência, não é, porque você já sofreu tanto, você já passou por tanta coisa, já empreendeu fora da política. Você acha que isso, todas as experiências que você já teve, tanto no Brasil quanto fora, isso vai te ajudar na política, nessa trajetória sua agora de ingressar na política, de tentar entrar na questão de vereador? Eu acho que... Vai ser uma bagagem... Você tá chegando com uma bagagem violenta, né, Zan? Sim, tô com 58 anos, empreendi por mais de 30 anos. Graças a Deus, todos os meus empreendimentos foram de sucesso. Isso é importantíssimo, cara. Todos. E tudo que eu aprendi, relacionamento pessoal, com funcionário, com cliente, com fornecedor, respeito ao próximo. O cliente sempre tem razão, mesmo não tendo. Sem dúvida. Tudo isso, eu tenho certeza que me faz uma pessoa muito preparada para entrar para a política. Eu quero levar toda essa minha experiência para mostrar para as pessoas que uma pessoa que tenha esse conhecimento, essa vivência, essa experiência, vai fazer diferente. E assim, eu te falo que eu estou no Partido Novo e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse partido. Porque os exemplos de mandatários que nós temos, para mim, me deixam muito confortável de estar fazendo parte desse time. Te dá fôlego e força para isso, né, Zan? Os exemplos que a gente usa das pessoas que já têm mandato, deputado federal, prefeito, deputado estadual, governador de Minas. Governador de Minas é do Novo, né? É do Novo, é do Novo. Tudo isso eu uso com a boca cheia. Eu sou do partido que tem o fulano, o Zema em Minas Gerais. O candidato a governador para reeleição que se elege no primeiro turno, ele tem que ter conquistado a população do estado. Não é por acaso, né, Zan? Um prefeito de Joinville, o Adriano Silva. Bom também pra caramba. Bombeiro voluntário que resolveu entrar para a política. Foi eleito. Lá, durante o seu mandato, do primeiro mandato agora, já chegou a ter mais de 90% de aprovação da população. Nossa, é candidato à reeleição. E já nas primeiras pesquisas, lá no começo da campanha, ele já começou a aparecer com mais de 60% da isenção de votos. Então, a gente acha que ele vai se eleger de novo, vai se reeleger no primeiro turno. Então, isso é diferente. Então, se a gente não olhar para a população que está recebendo aquele tratamento diferenciado, a gente vai olhar para quem? O político que está mentindo para a gente? Para o cara que fala, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo e não fez coisa nenhuma.
Não dá. Ia falar um palavrão aqui, mas não sou de falar palavrão. Pode cortar. Ô Zan, essa questão de, cara, a gente falar, mas vereador. Vereador é importantíssimo, né, cara? Porque, assim, são pessoas fundamentais que muda a trajetória de um governo, muda tudo. Na pandemia agora, tiveram alguns vereadores que votaram pelo aumento de salário, enquanto muita gente não tinha o que comer, não tinha como trabalhar, uns vereadores foram lá e votaram. Como que você enxergou isso? A responsabilidade é muito grande, deu o que falar aqui, né? Essa questão deles quererem aumentar no momento de crise que estava retraído e eles querendo ganhar mais. Como que você enxerga isso, Zan? Conta pra nós. Lucas, vou até falar pra câmera ali. Isso mostra o que o político tem como prioridade. A gente tá aqui para brigar com esses políticos que têm como prioridade satisfazer as suas próprias necessidades, satisfazer as necessidades do partido, e o cidadão, a pessoa que precisa do serviço, está em último, penúltimo, depois do último lugar. Vocês não estão na prioridade das pessoas hoje. Eu quero entrar para mostrar que nós vamos prestar um serviço para você de qualidade, educação, saúde, e a minha pauta principal é segurança. Eu quero transformar essa cidade numa cidade segura, não sozinho. É lógico que com a ajuda do prefeito que foi eleito, dos secretários e também de outros vereadores. A gente precisa se unir para transformar Ribeirão Preto numa cidade segura. Zan, você falou tudo, porque assim, Ribeirão tem... Quem é de Ribeirão, quem conhece Ribeirão, se apaixona e não sai. E se imagina se a nossa cidade ir nessa linha que você está falando de segurança, que falta muito ainda. Cara, é invejável pelas outras cidades do Brasil, concorda? E o que falta é pessoa assim, com essa mentalidade, né? Assim, se você hoje eu estava conversando com o Duque, que é o meu parceiro hoje, que me acompanha na minha campanha, que registra todos os meus movimentos. Ele nem era nascido, mas talvez você vai lembrar. Você lembra do Chiarelli? Ele é vivo ainda. Sim. Eu fazia cursinho, ele tinha aquele livrinho, As Ratazanas. O Chiarelli, não sei, mas ele é algum parente da minha família, dos meus pais, da parte do meu pai. O Chiarelli fala tudo que todo mundo tem medo de falar. Ele assim é como vivo até hoje? Vivo, é. Eu não sei se ele está como candidato nessa eleição. Mas ele tinha um jornalzinho que era As Ratazanas. Sim. E ele mostrava a podridão da política de Ribeirão Preto. Se você pegar o livrinho lá, nós estamos falando dos anos 80. Que não tinha nem essa modernidade, essa rapidez. As famílias são as mesmas hoje na política. Sem dúvida. Parece que é uma dinastia que passa de pai para filho, para neto. A gente precisa parar com isso. Tem que parar, Zé. Parar de ficar votando em cara que é famoso porque está na televisão. Ah, eu conheço ele, eu vou votar nele. Não. Pergunte qual que é o propósito dele estar entrando na política. Qual que é a história do cara, que ele vai propor, qual que é o projeto dele. Não, só porque eu sou famoso, tenho sei quantos mil seguidores e tal, eu vou ser um candidato. Aí o partido vai atrás disso porque sabe que o eleitor não vai atrás do histórico da pessoa. Só porque a pessoa fala, você fala o nome dela, eu conheço. Eu vou votar nele. Eu já ouvi falar, vou votar nele. Não é assim, a gente precisa amadurecer como eleitor. Eu peço encarecidamente, você procure saber qual é a pauta, o que é o projeto. A pessoa vai entrar lá como prefeito, como vereador e vai defender o quê? Veja a votação passada dessas pessoas, os que já são hoje vereadores, como que eles votaram em itens importantes que mudaram ou não a nossa cidade, para pior ou para melhor. Perfeito. Zan, agora eu vou te pôr numa enrascada, hein? Como que você pretende pôr a mão na massa? Como que você vai fazer para tentar realizar as suas propostas? Projeto RP 10 em 1, fiscalização, CPI. Como que o Zan vai trabalhar para quem votar em você e falar, eu vou fazer isso? Eu não vejo dificuldade. Às vezes as pessoas... Como que você... Para mim é natural. Eu já te falei, fui síndico. Eu gosto de resolver problema. Eu gosto, inclusive, quando as pessoas falam é difícil, é impossível, você não vai conseguir. Aí que você vai mesmo, né? Aí que eu vou. Aí que eu vou. Sua isso, aí que eu vou e faço.
Ó, você falou que era... Aqui, tá aqui, não acredito. Tá aqui, tá feito. Pode usufruir. Então, para mim não tem dificuldade. A principal pauta é segurança. Já existe, não sou o pai, não quero ser o pai da criança, mas já existe no estado um projeto que chama Muralha Paulista. Já existe. Já existe. O estado de São Paulo, o governador, tem esse projeto para... Ele quer ligar todas as cidades digitalmente, conectar as câmeras, informações, banco de dados de imagem, de reconhecimento facial, isso é importante. Placa de automóveis, ocorrências. A gente precisa usar a tecnologia a favor do bem. O que a gente mais vê hoje é usando a tecnologia para te dar golpe, para hackear sua conta bancária, para hackear seu computador. A gente vê a tecnologia hoje sendo usada para o mal. A gente precisa usar para o bem, contra o mal. Vão vir aqui, tenho certeza que eu vou receber esse tipo de crítica da esquerda, dos vereadores aqui de Ribeirão Preto da esquerda, que eu estou invadindo privacidade. Não, eu quero defender o cidadão de bem. Já que existe, vamos usar para o bem, né? Já existem algumas câmeras aqui em Ribeirão Preto instaladas, então eu quero deixar claro o seguinte, o projeto é ter câmeras inteligentes instaladas na cidade inteira. Existem alguns pontos principais, esses pontos seriam os pontos de monitoramento ostensivo, com várias câmeras, câmeras que tenham licenças de reconhecimento facial, identificação de placas, tem que ter dados para você ligar com o poder público. Então, ocorreu... E aí, além desses pontos de monitoramento ostensivo, as pessoas nas suas ruas, nos seus bairros... Quem quer pode adquirir. Vou dar um exemplo prático. A City Ribeirão. Sim, mas vieram me oferecer aqui para colocar aqui na rua, você acredita, cara? Perfeito. É exatamente isso que eu quero. Eu quero fazer isso acontecer. Eu quero envolver mais empresas, porque a empresa que quer fornecer isso, ela precisa ser homologada pela prefeitura. Ela precisa ter um termo de parceria com a prefeitura. A dificuldade deve ser monstruosa. Né? A gente precisa quebrar essa dificuldade. É muito difícil você fazer as coisas burocracia. Não, vamos agilizar. Vamos diminuir a burocracia. Eu gosto de burocracia, aquela que te limita a passar do limite. Mas o excesso de burocracia precisa acabar. Então, a empresa precisa ser investigada, ver se ela vai ter condições de arcar com o que ela está comprometendo ali no contrato. Então, existe uma empresa que eu fui visitar que já tem esse termo de parceria, que é a HD Center. A HD Center assinou um contrato, um termo de parceria com a prefeitura. A HD Center tem instaladas por ela própria e pelos clientes dela, que ela presta o serviço de segurança. Ela vem aqui e fala, ó, é tanto, mas você vai ter essa área coberta. Exato. E ela disponibiliza o IP dessa câmera com o poder público. Você teve um problema aqui na rua. Como chama essa rua lateral aqui? Aqui é Carlos Consone. Essa lateral, como que é a lateral? Armando Carolo. Armando Carolo. É isso? Emo Bacarolo. Bacarolo. Isso. Eu tive uma ocorrência aqui, roubaram um carro. Você tem a placa, você tem tudo. A hora que você informa isso para a polícia, essa rua a gente tem acesso à câmera. Eles já acessam o tempo que você ganha. Ao invés do cara vir aqui, aí você não sabe acessar a câmera, a memória da câmera. Sim. Você precisa chamar o técnico da empresa para ele ver qual foi o dia, qual foi a hora. Ele entra lá, tá aqui a imagem. Aí você manda a imagem. Aí onde o cara vai estar? Já tá lá na China. Agora, se for rapidinho, você fala, acabou de acontecer, você já liga, eles já acessam a câmera, já pegam a identificação da placa e jogam essa placa no sistema. Essa placa, onde for passar que tem câmera, já vai apitando. Ele já sabe o caminho que o cara fez. Isso tá nas suas propostas. Já tá na minha proposta. Cara, isso é fundo. A gente precisa... Isso é pra tudo. Segurança tanto patrimonial quanto empresarial, cara. Sempre. E melhora o ambiente de negócios. Você vai empreender, você vai montar um negócio numa cidade. Cara. É lógico, eu vou montar um lugar que as pessoas estão com medo, que eu vou ter medo de ser assaltado. Eu já fui assaltado na loja. Quando eu montei a LT4 Motors aqui nessa região, só tinha eu aqui. Todo mundo falou, você é louco. E aqui, tanto é que me roubaram. Em 3, 4 meses me roubaram um jet ski aqui. A loja tinha seguro, tudo. Só que agora tá movimentada. Mas
A minha preocupação era justamente essa. E hoje é uma avenida mega comercial. Eu moro numa rua de um quarteirão. Nessa rua tem ali 13, 14 prédios. Baixinhos, 4, 5 andares. E eu fui atrás dessa empresa, da HD Center, para fazer um orçamento, uma proposta ali. Aí eu falei com o meu síndico do meu prédio, eu falei com ele desse projeto meu. Ele se interessou, foi falar com os outros síndicos e me procurou. Falou, nós interessamos naquele projeto que você falou. Quem que não interessa, Zé? Aí apresentei para ele. Sabe quanto vai dar para a gente ter a rua monitorada? É ridículo. Vai dar R$2 para cada apartamento. É ridículo. Ah, não, mas é o poder público que tem que... O poder público não vai cuidar de você. Esquece. Tira, e isso é uma coisa que a esquerda, infelizmente, colocou na cabeça de todo mundo. Deixa que eu cuido de você. Ah, seu dinheiro. Eu tenho uma raiva do fundo de garantia. O fundo de garantia são, ali, na maioria, 8% do salário bruto que você recebe. Você desconta. O governo fala assim, dá aqui esse dinheiro que eu vou guardar é uma garantia para você. A remuneração do fundo de garantia é pior que da poupança. Sim. Aí o que eles fazem com esse dinheiro? Financiam construção civil. Aí eles vão vender casa popular para o cidadão. Aí você vai financiar. O que já é seu. Não, é um absurdo. As pessoas precisam entender, quer dizer, criou-se uma mentalidade que as pessoas não são capazes de cuidar delas mesmas. O governo fala, deixa que eu cuido de você. Eu vou cuidar da sua saúde, eu vou cuidar do seu dinheiro, eu vou cuidar de tudo. Fica tranquilo da sua educação. E não está cuidando nada. Não está cuidando de nada. Não está cuidando. Ninguém está satisfeito. Há quantos anos a gente ouve as mesmas reclamações? E ninguém... Eu acho que o eleitor precisa mudar o seu comportamento. Mude o seu... Não se afaste da política. Pelo contrário. Não só quando for votar, né? Ele tem que acompanhar, né, Zan? Eu gostaria que todas as pessoas que votarem em mim, que me cobrem. Eu estou registrando amanhã um compromisso público para eu realizar o que eu estou falando que vou realizar durante o meu mandato. Você falou aí do RP 10 em 1. A gente quer mostrar que em um ano a gente consegue dar uma cara nova. Fazer o que a gente tem propostas para fazer de longo prazo, com vontade de fazer. Só querer trabalhar, Zé. O prefeito tem que ser muito próximo do vereador. Você falou da importância do vereador. Eu acho que uma Câmara bem montada, bem escolhida pela população, ela faz toda a diferença numa cidade. Se ela não for cooptada pelo Poder Executivo, que é o que está, eu estou com medo disso, já está acontecendo aqui em Ribeirão Preto, a gente tem condições de fazer o Executivo trabalhar para a população. Não para o partido dele, não para o chefe do partido dele, não para os conchavos que estão sendo formados em Ribeirão Preto. E isso é uma crítica que eu faço. O que a gente está vendo aqui de desistências de candidaturas a prefeito, eu não posso provar, não posso afirmar. Mas ao longo dos anos a gente vê já começa a ter uma... O que está por trás dessa desistência de ser candidato para apoiar determinado candidato? Ou talvez uma secretaria, cargos. E a Secretaria da Saúde? Eu ponho uma pessoa técnica ou eu ponho um político para cuidar? Quem vai saber falar o que é correto para ser feito na saúde? Um político ou uma pessoa técnica? Não estou falando nem que precisa ser médico. Não, mas uma pessoa que saiba do negócio. Exatamente. Da segurança, a mesma coisa. Infraestrutura. Eu vou colocar um político ou vou colocar um engenheiro, um cara que tenha... Que sabe o que está fazendo. Exato. A gente precisa parar. O que a gente está vendo isso, e aí vai uma crítica... Perfeita essa visão. Né? Aí vai uma crítica ao que está acontecendo em Ribeirão Preto. Nós tínhamos 2 candidatos bem colocados nas primeiras pesquisas. Esses 2 candidatos desistiram da sua candidatura e foram apoiar um candidato de esquerda. Ribeirão Preto não elege um executivo de esquerda há muitos anos. E eu, sinceramente, espero que não eleja esse ano. Pelo amor de Deus. Nós vamos regredir demais. O candidato que aparece em primeiro lugar, o Ricardo Silva, que aparece em primeiro lugar nas pesquisas, ele é base do governo federal.
O governo dele tem 3 ministérios. Ele fez parte da equipe, ele, pessoa física, fez parte da equipe de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. E ele apoiou o Dino para ser nomeado ministro do STF. Não dá para a gente aceitar esse tipo de ideologia vindo para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto merece uma administração técnica. Por isso eu peço encarecidamente para que vocês conheçam o nosso candidato a prefeito, Marco Aurélio. Ele é empresário, conheçam o trabalho dele, conheçam as propostas dele. E eu peço para vocês verem o Adriano Silva, que é prefeito de Joinville, e o irmão do Cleitinho, que é prefeito do Novo, lá em Divinópolis, em Minas Gerais. São resultados fantásticos que a gente quer trazer essas experiências para Ribeirão Preto. Peço também que vocês olhem todos os candidatos a vereador. E se puderem me dar um voto de confiança, eu não vou decepcioná-los. Perfeito. Vai, turma. Aqui é pedreiro, hein? O homem é pedreiro, hein? Ô Zan, deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade. O que você acredita pro futuro de Ribeirão Preto? Como que você vê Ribeirão e você tendo essa sensibilidade, essa questão de querer mudar a sua experiência? O Zan foi eleito. Você enxerga um futuro melhor para Ribeirão e um crescimento com o que a gente tem na mão com a nossa cidade hoje? 100%. Lucas, eu não sei da onde vem. Daqui a pouco eu te falo também que minha vida transformou quando eu fui convidado por um amigo a começar a fazer parte de uma igreja. Mas eu não sei da onde vem essa minha certeza de que eu vou ser eleito esse ano. Assim como eu tenho essa certeza de que eu vou ser eleito, eu tenho essa certeza que a cidade vai se transformar. Perfeito. Não só comigo. Uma andorinha só não faz verão. Aqui vai até um elogio para o nosso vereador, Rodine. Ele faz um trabalho fantástico. Sozinho, ele fez muito e a gente pode multiplicar isso por 2, por 3. Quanto mais pessoas mais gente da nossa mentalidade, de um partido que realmente está ali para servir você, população de Ribeirão Preto. A gente precisa de colocar mais gente da nossa equipe lá dentro da Câmara. Que reme para o mesmo lado, junto, né, Zan? Exato. Vou abrir um parênteses aqui para continuar o que eu estava falando antes, sobre o que está sendo feito desses conchavos políticos. Isso te revolta, Zan? Não, é porque tá na cara. Dá raiva, né, cara? Escancarado, né? E a população, as pessoas não estão... Eu quero ajudar a enxergar. Então, mas você, com essa mentalidade, com essa visão, você tem que ajudar as pessoas a enxergar. Porque as pessoas ficam cegas nesse momento. Eu vou tentar te explicar. A política é feita hoje. Ela é feita de apoios. Eu literalmente compro. Troco por alguma coisa. Deixe de ser candidato, venha me apoiar. Eu vou ser eleito, você vai ganhar alguma coisa. Cadê a população nessa negociação? Zero. Assim, é o tal do famoso balcão de negócios. Vamos parar com isso. Ribeirão Preto teve muito voto no Jair Bolsonaro. O partido dele, o PL, lançou candidatura própria para prefeito. Foi um dos que desistiu, saiu de candidatura para prefeito e foi apoiar o candidato de esquerda. Onde está a ideologia defendida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no partido, no PL aqui de Ribeirão Preto, apoiando um prefeito de esquerda? Não existe. Zero. Você que estava querendo votar no PL, achando que estava trazendo pessoas com ideologia de direita para Ribeirão Preto, esqueça. Tá totalmente ao contrário. Os candidatos a vereador do partido estão querendo se desvincular do partido, porque eles viram que não era o caminho que eles queriam. Foi uma decisão lá em cima. Não consultaram os candidatos. Tanto que, não só os candidatos, tanto que o ex-presidente veio aqui dias depois e foi num evento apoiar o outro candidato. Sim. Sem dúvida. Então, agora, recente. Tá claro que nem ele concordou com o que foi decidido aqui, mas a decisão aqui foi pessoal.
Nenhum momento foi colocado aqui a qualidade que nós vamos entregar de serviço para a população. A nossa proposta é exatamente o contrário do que nós temos aí colocado. A gente quer propor uma mudança radical, transformar a saúde num atendimento digno para as pessoas, transporte digno para as pessoas. A gente vê reclamações, vereador falando que fiscaliza. Se os vereadores fiscalizassem Estaria tudo de verdade, a gente não teria o asfalto que tem. A gente não teria a demora para tampar um buraco de rua como tem. Não adianta ir lá, fazer um videozinho, prefeitura, precisa arrumar aqui. Não, cara, assim, eu sou mais proativo. Quem que cuida da secretaria tal? Liga agora. Agora, eu vou lá. Cara, aquilo ali pode matar uma pessoa. Mas e mata mesmo. Um acidente de moto, tudo. Vamos arrumar agora. Não é... sabe aquele... eu também não deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje, não. Eu esqueci o nome daquele quadro na IPTV. Até quando? Sim. É isso que chama? Sim. A própria televisão põe um prazo longo para voltar lá para ver se arrumou. Dá 20 dias para uma coisa que pode ser sancionada em Não, gente, é amanhã. Não conseguimos retorno da prefeitura. Se fosse época de campanha, era o contrário. O candidato estava lá ligando, tem algum problema para resolver aí? Muda completamente. Isso é importante. E é isso que a gente precisa de gente ali disposta a resolver rápido o problema. E empreender na política é você identificar um problema e oferecer uma solução o mais rápido possível. É isso. E resolver, né, Zan? Resolver. E não paliativo. Não é para colocar farinha de asfalto lá e a primeira chuva vai levar embora. Cara, é isso aí. Tô falando de buraco e outros problemas. Assim, a gente precisa, e eu sinceramente espero que a população de Ribeirão Preto dê essa oportunidade para vocês mesmos, para verem como que é diferente ter uma administração técnica, uma Câmara voltada para satisfazer, formada com vereadores que querem realmente mostrar serviço. Perfeito. Zan, qual que é a importância da sua família nessa nova trajetória da sua vida, cara? Agora, acho que eu vou me emocionar. É importante ou não? Demais. Deixa eu te falar uma coisa. Porque assim, se coloque do lado deles. Todo mundo sabe as dificuldades da política, sabe de tudo que você tá falando. Aí vem uma pessoa, cada família, sua mãe, tudo, fala, pô, filho, o que você vai enfrentar isso agora? Isso deve existir na sua casa, existe, no seu e eu teto, acho bom cara. que exista. Eu acho bom. Se não existisse, seria muito... Ela tem essa preocupação, a minha mãe. Minha mãe já está com 88 anos, mas eu vou te contar, assim, eu nasci em Cravinhos e minha mãe era professora estadual, da rede estadual, e dava aula em São Paulo. E eu, com 6 anos de idade, perdi minha mãe. E aí eu voltei. Aí eu vim morar em Cravinhos com as minhas tias. E logo depois meu pai voltou de São Paulo, do trabalho dele, e veio para Ribeirão, e aí eu vim de Cravinhos, vim morar com meu pai. E aí nós ficamos, eu e minha irmã ficamos 3 anos sem mãe. Assim, era uma... Eu tenho algumas lembranças, e uma eu não tinha, assim, a lembrança. Eu encontrei uma vizinha, eu morava no Jardim Paulista, na rua Itapira, e tinha uma vizinha. E eu encontrei com ela um tempo atrás, e ela veio me abraçar e ela chorou. A Marta, eu falei, mas por que você está chorando? Fábio, eu te vejo, eu tenho uma lembrança de você, que um dia você foi em casa e você brigou com meu filho do nada. E eu não lembrava disso. Você brigou com meu filho do nada e eu fui te perguntar por que você estava brigando. Aí você me respondeu e aí foi aos prantos, né? Ela falou assim, você me respondeu porque ele tem mãe e eu não tenho. Olha isso. Assim, isso me emociona porque... Mas aí Deus entrou na minha vida de novo. Meu pai foi convidado para um casamento e levou a minha irmã e eu para esse casamento, em Franca. Na festa do casamento, nós sentamos numa mesa com outras pessoas. E na minha frente
tinha uma mulher que começou a conversar comigo. Ah, como se chama? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cadê sua mãe? Quando você tinha? 9. Cadê sua mãe? Aí eu olhei pro meu pai, falei, eu posso falar? Ele falou, lógico, pode falar. Falei, minha mãe morreu. Ela queria um buraco, queria sumir. Esconder naquela hora. Eu, 9 anos de idade, peguei na mão dela e falei, calma, já faz um tempo, tá tudo bem. Essa mulher, 72 dias depois, casou com meu pai. Eu que pedi ela em casamento. Você tá brincando? Tá aí até hoje. Quanto tempo isso? 50, 49. Você teve duas mães. Literalmente. Eu falo pra ela que ela é muito mais que mãe. Ela abdicou de ter filho próprio e criou minha irmã e eu. Que legal, cara. Qual que é o nome delas, Zan? Elda. Dona Elda. E ela que... Eu não tenho lembrança nenhuma da minha mãe biológica. Você era muito novo, né? Quando ela faleceu. Nenhuma. Mas essa mãe, ela e meu pai me formaram o que eu sou hoje. Respeitar as pessoas, dar valor ao trabalho, dar valor à família. E hoje eu tenho uma mulher que teve o primeiro casamento e tem 2 filhas do primeiro casamento. Uhum. E eu as considero filhas e elas me consideram pai. Cara, assim, pra mim, ela não me chama de pai, porque o pai dela é vivo. Mas quando ela vai falar de mim pra amiguinha dela, meu pai, e sou eu. É gratificante demais, né, Zé? Muito. Imagino. O cara deixou até sem palavra, velho. Até eu fiquei. Zan, agora eu tenho uma coisa pra falar pra você. Eu vou fazer 10 perguntas pra você. 10. E você tem que falar o que vier na sua mente. Você não pode pensar. Não vou cortar. E assim... Pera aí, deixa eu me recuperar. Bate e pronto. É o que vier na mente. Não tem ensaio, não tem nada. Mas eu preciso que você fale o que vier no seu coração. Pode ser? Vamos lá. Vou começar light, tá? Light, tô vendo o light. Um lá time vem. de futebol. Palmeiras. Palmeirense roxo? Sempre. Influência do meu pai. Meu pai... Não, daqui a pouco eu falo. Vai. Palmeiras. Ribeirão Preto, em uma palavra ou em uma frase. Ribeirão Preto merece uma administração técnica do Partido Novo. Empreender é? Identificar um problema e apresentar uma solução no menor tempo possível. Perfeito. Nossa, esse aqui quero ver. Política é? A ferramenta pela qual satisfaz a necessidade da população, que é infinita, com o recurso que é finito. É uma definição que eu tenho. Perfeito. A gente precisa direcionar o recurso para satisfazer, sem criar cargos, sem desperdiçar com corrupção, sem desviar dinheiro, sem superfaturamento. É possível, né, Zan? É simples, né? É possível, a gente só precisa cara. de pessoas com essa vontade. Saúde. Merecia mais atenção da prefeitura. Hoje em Ribeirão Preto. Não tem um Eu olhar. acho o tempo de espera, as especialidades nos postos de saúde, tudo deixa a desejar. Ô Zan, eu comento aqui com a galera, graças a Deus a gente tem trabalha muito, a gente consegue às vezes pagar um convênio, uma coisa particular, que já é difícil. Você imagina, Zan, quem não tem, quem precisa. Cara, eu tive algumas experiências agora com alguns funcionários, tanto é que aqui agora a gente tem convênio que eu dei pra todo mundo, mas assim, é muito difícil, né, Zan? Você lembra da CPMF?
CPMF. A CPMF começou, agora eu não vou lembrar se é 0,2 ou 0,25%. Não me recordo. Acho que é 0,25%. A CPMF foi implementada pelo Serra, quando ele foi ministro da Saúde. E a CPMF foi para resolver o SUS, a falta de recursos do SUS. A CPMF, ela arrecadou, eles não faziam ideia do que podia. O mesmo dinheiro circulava e aqueles R$10 iam pagar 0,25% várias vezes. Então, a arrecadação inicial da CPMF foi 8 vezes maior do que a prevista. A saúde melhorou? Não. Tinha dinheiro? Não. O que faltou? Se eles previam 1/8 do que arrecadou, que ia solucionar, veio 8 vezes mais e não solucionou. A gente vê até hoje, a gente viu na pandemia, respirador superfaturado, desvio de dinheiro, equipamento que é enviado não é colocado. Isso é a gente viu, né, aqui em Ribeirão, acho que foi feito outro dia uma matéria, equipamentos parados, sem usar. Como que você tem uma saúde carente, umas pessoas precisando de atendimento e equipamentos parados? Por falta de iniciativa de contratação de gente. Faz um mutirão. Põe aquilo para funcionar. Como é que comprou sem saber quem ia usar? Aí tem um outro... Vou aproveitar esse gancho porque a segurança, o esquema escolhido pela prefeitura foi comprar as câmeras. Quem vai dar manutenção nessas câmeras? É difícil. Não tem profissional técnico para ir dar manutenção. Para que faça isso. Então já tem várias dessas câmeras sem funcionar. A gente precisa contratar uma empresa. Em Joinville foi feito assim. O prefeito assumiu, ele deu uma reorganizada no orçamento, sobrou uma grana, ele fez um orçamento, ele instalou mais de 4.000 câmeras. Nossa. E Joinville é muito semelhante a Ribeirão Preto. Ele instalou mais de 4.000 câmeras alugadas. Ele contratou uma empresa, eu vou alugar 4.000 câmeras. Se der problema é sua. Você resolve em menos de 24 horas. É no contrato. Perfeito. Os índices lá de tentativa de sequestro, de acidente, de assalto, entre 40% e 60%. A elucidação de acidente de trânsito, tudo fácil. Então, o ambiente na cidade melhorou muito, tanto que ele tem essa aprovação de mais de 90%. É simples fazer, é só ter vontade política. É só levantar a bunda da cadeira, arregaçar a manga e fazer. Uma prioridade. Hoje, ser eleito vereador. Um sonho. Um dia ser prefeito de Ribeirão. Ó, salva aí que depois ele vai voltar como prefeito. Pode salvar. Deus profetizando Deus isso na sua vida. Hein? Amém, amém. Maior conquista. Minha família. Cara, ter família, eu vou te falar. Eu vou voltar que eu falei que eu ia falar como minha vida mudou. Quando minha namorada faleceu, eu não queria me envolver com ninguém. Eu já havia perdido a minha mãe. Eu perdi uma namorada. Eu associava muito uma coisa com a outra. O amor à morte. Então, quando eu me envolvia com alguém, eu dava um jeito de acabar. Medo de perder. E aí, um amigo meu, irmão, o Duzanello, me convidou, ele me convidava. Irmão do Fabricião. Me convidava para eu ir na célula, na igreja Voz. E eu não ia, dava desculpa do Panda, que eu tenho que trabalhar, que não sei o quê. Fiz isso muito com o Juninho, mas muito com o Juninho Altacer. E aí ele começou a falar assim, cara, tem coisa mais importante. Você precisa. Ele falava, a minha vida mudou. E eu não ia te falar isso se fosse balela. Um belo dia, o Bi. Sim. Hoje não tem desculpa. Eu vou passar e te pegar. Você se vira, amiga. Lucas, eu nunca mais deixei de ir. Eu fui aquele dia com medo. Entrei mudo, saí calado. Mas... te alimenta, né? O Espírito Santo tocou em mim. Naquele dia.
Ali a minha vida mudou. Isso já faz, eu já tô há uns 12 anos. A minha vida transformou. Até a família que eu tenho hoje. Eu acho que ali eu me abri, aí apareceu de novo essa pessoa com quem eu estou hoje, que é a Andréia, ela apareceu na minha vida lá atrás. Ela percebeu que eu não queria nada com ninguém, nada sério. Vou cuidar da minha vida. Esse cara não quer nada com ninguém. Foi cuidar da vida dela. Casou, teve 2 filhas e tal. E olha como é Deus de novo. Você não tem jeito. Deus de novo. Eu tô em casa, sentado numa poltrona. Meu pai já tinha falecido. Eu tô em casa, no celular, pensando assim, gente, passou tanta gente boa na minha vida. E eu deixei de... Comecei a pensar nas mulheres que tinham passado na minha vida. E me veio ela na cabeça. Falei, putz, eu não lembrava o nome, o sobrenome dela. Ela chama Andréia. Eu não lembrava se era com I, sem I. E não lembrava o sobrenome. E eu comecei a digitar, antes era o Facebook. Comecei a digitar no Facebook o nome. Achei não. Eu tava digitando o nome dela para ver se aparecia. Chega uma mensagem dela. Ah, mentira. Na mesma hora. Eu falei, gente, eu apertei alguma coisa errada. Oi, Fábio, tudo bem? Você pode falar? Olha como são as coisas. Tamo junto até hoje. Olha isso. Ô, Fabião, vou te ser muito sincero. E pra tudo que a gente vai fazer, independente da religião, eu sou evangélico, frequento a Igreja Voz, mas eu acho que assim, em tudo que a gente vai fazer, tem que ter Deus no coração. Porque quando você tem Deus, cara, você deseja o bem. É isso que você tá falando, é a transparência, tudo. É um caminho de sucesso. Nossa. Né, assim, e isso alimenta a gente, né, Zan? Puxa, a minha vida... Acho que vai uma confissão aqui. Eu não sei se eu já falei isso pro Du, mas a minha vida transformou... Sem dúvida. Em todos os aspectos. Tudo. Pessoal, profissional, sentimental, relacionamento com família. Tudo mudou para melhor. Eu hoje tenho uma consciência que eu sou um ser humano muito melhor do que eu era antes. Sem dúvida. Não tenho comparação. Não tenha dúvida disso. Não me considerava uma má pessoa, nada disso. Não, mas você melhora tudo. Nossa, é impressionante. Assim, a mudança na minha vida foi total, impressionante. Zan, o que o Fábio Zan falaria pro Fábio Zan de 20, 30 anos atrás? Um conselho que você daria? Conselho? Não, acho que eu vou agradecer. Eu sou um cara, assim, uma das coisas... Eu vejo ponto positivo em tudo. Em tudo. Até na morte eu vejo... Sem dúvida. Tem que tirar sempre o melhor, né? Eu sou esse cara positivo. Eu não consigo ver a coisa negativa. Minhas meninas... calma. Tem aquele ditado, há males que vêm para o bem. Sem dúvida. Vamos entender qual que é o bem que pode vir disso. Tudo vai passar, tudo vai se resolver. Paciência. Não sofra por antecipação. Então, você perguntou o que eu falaria para o Fábio. Obrigado por toda essa experiência que eu estou carregando até hoje. É fruto, né? São 2 pessoas completamente diferentes. O meu pai, falando do meu pai agora, meu pai é um dos meus exemplos. Ele sempre foi rígido, duro comigo. E ele me formou a pessoa que eu sou hoje. Sem dúvida. Meu pai nunca encostou a mão em mim. Mas um olhar falava tudo. Meu pai tinha a seguinte frase: não deixa eu chegar no 3. Era para fazer tal coisa. O 2 já estava escondido. Já tava feito. O que ele tinha pedido já estava feito. Hoje é dia diferente, né, cara? Hoje eu chego no 35. Não, meu pai é um exemplo para mim. E quem conheceu meu pai olha para mim e fala assim, cara, você é a cara do seu pai. Eu falei, eu não quero só ser a cara. Quero ser ele. Zan, eu vou passar um vídeo ali, Rafa. O vídeo tá no jeito? Antes, eu vou te passar um vídeo ali. Eu quero que você me fale um pouquinho do que vai aparecer aí na telinha para você. Olá, pessoal. Meu nome é Regina e eu venho aqui com muita emoção falar de um cara que é incrível, Fábio Zan. Fábio é candidato a vereador de Ribeirão Preto e esse cara precisa estar na política,
um cara que só faz o bem às pessoas. Conheci o Fábio quando eu estava fazendo campanha para o meu filho, que tem paralisia cerebral, ir para a China. Esse cara, sem me conhecer, ele estendeu a mão. Então, como a gente não vê com olhos diferentes essa pessoa? Uma pessoa íntegra, honesta, é uma pessoa que precisa muito estar na Câmara de Ribeirão Preto, pois ele não precisa, já tem o trabalho dele, fora disso, não fará de uma cadeira na Câmara de Ribeirão como o emprego dele, não, ele não precisa disso, ele apenas quer ajudar Ribeirão. Então, por favor, vocês que querem uma pessoa diferente, votem em Fábio Zan. Esse sim fará a diferença, como ser humano incrível que é. Muito obrigada. Nossa. Rapaz. Resumiu tudo que nós conversamos aqui hoje. Rapaz, eu vou te falar, a Regina, sabe que eu nem lembrava disso, né? Sério? Eu não lembrava que eu tinha ajudado. Acho bom isso, né? Porque eu não fiz... Fez de coração. Né? O filho dela, a história dela, do filho dela, é bem triste. Foi um erro médico. O filho dela hoje tem 19 anos. Olha isso. Uma cama até hoje. E ela luta até todos hoje. Os dias. Um leão por dia. Uma das minhas propostas, inclusive, é um pedido dela. Eu incluí essa proposta a pedido dela. Ela pediu, assim, foi uma decepção que ela teve. Ela falou que um candidato a vereador no passado usou as mães de pessoas com necessidades especiais para poder, e falou que ia tentar trazer uma unidade da ACD para Ribeirão Preto. A ACD está em 8 cidades no país inteiro. E esse candidato foi eleito e ela hoje, assim, para ela é uma decepção, porque ele nunca mais falou com ela, nunca deu uma resposta. Foi eleito, acabou. É a cara do político, que promete e não faz, não dá satisfação. Sim. E ela me pediu. Eu falei, Regina, eu não vou prometer que eu vou trazer, mas eu vou me comprometer com você que eu vou tentar. Eu vou atrás de quem tiver que ir para ver o que é necessário para trazer uma unidade da ACD aqui para Ribeirão Preto. Foi um compromisso que eu assumi com ela. Ela falou assim, se você não conseguir, eu vou entender. Mas você vai tentar. Mas eu vou tentar. E ela sabe que eu vou tentar. E quando, assim, eu já, inclusive recentemente, ela faz constantemente algumas ações para vender algumas coisas, para ajudar a custear o tratamento do filho dela. Inclusive agora ela está com uma outra, eu recebi hoje, uma bolsinha, coisa simples, cara. Para poder ajudar. Ela pede lá para vender, custa R$50, R$40. E eu ofereço para uns amigos e graças a Deus tem uns amigos bondosos que ajudam. E ela fica toda grata. Eu gostaria que realmente todo mundo pudesse ajudar. Se cada um fizer um pouco, né? Chama Amigos do Theo. Se você puder, entre lá no Instagram dela. Puder colaborar, eu vou ficar imensamente grato. E tenho certeza que ela também. Mas ela é uma pessoa... Putz, eu fiquei super emocionado. Gostou? Nossa. A Regina... Acho que resumiu uma pessoa bastante batalhadora, viu? Batalhadora e merece tudo de melhor. E, de novo, meu compromisso com ela tá feito, tá firmado. Zan, que bate-papo, hein? Gostou? Putz. Dá pra ficar aqui até, acho que meia-noite. Quase 2 horas já? Mas posso pedir uma coisa antes? Tem história, hein? Olha pra aquela câmera ali e quem tá ali do lado, cara, lá do outro lado da câmera, por que que a pessoa tem que te dar uma oportunidade? Resumindo assim, por que que você quer enfrentar essa batalha, Zan? A maioria das pessoas falam que eu sou louco, né? Mas é bom ser louco às vezes. Mas eu tenho isso, é um propósito que veio para mim.
já é a 4ª vez que eu estou tentando, não como vereador, mas é a 4ª eleição que eu estou tentando. Eu não estou desistindo, não vou desistir, mas eu tenho essa convicção que desta vez eu vou entrar. Eu te peço, por tudo que você ouviu aqui, e qualquer dúvida que você tenha, qualquer pergunta que você queira fazer a meu respeito, sobre as minhas intenções, faça. Sou eu mesmo que respondo as perguntas. E eu te peço um voto de confiança. O meu número é 30333. Meu nome é Fábio Zan. Eu sou candidato a vereador aqui em Ribeirão Preto pelo Partido Novo. Te peço um voto de confiança e vamos junto transformar essa cidade. Show. Só para encerrar, só para ficar registrado. Vamos lá. Seu pai e sua mãe tá ali atrás daquela câmera. Putz. Quero que você fale com eles agora. Pai, você não queria que eu estivesse aqui, lá atrás. Mas eu tenho certeza que de onde você estiver, você está me vendo e sabe que eu estou no caminho certo. E tenho certeza que tudo que está acontecendo, que eu estou sentindo, tem a sua mãozinha aí. A minha mãe, que está me dando força, que me incentiva, que compartilha as minhas realizações, os meus compromissos, os meus posicionamentos com as amigas dela. Tenho certeza também que ela sabe que eu tenho um propósito maior do que a vontade dela de eu não estar aqui também, que ela também achava no começo que era uma loucura. Mas eu tenho certeza que os dois, hoje, meu pai onde estiver e ela, estão contentes com o filho que tem, que está se propondo a fazer uma mudança em Ribeirão Preto. Perfeito. Zan, quero agradecer muito esse Eu que agradeço, cara. Que Deus ilumine a sua trajetória e que fique nas mãos dele. Tá na mão dele. Eu sei, cara, eu não sei, vou repetir, eu não sei de onde vem, mas eu tenho essa convicção que eu vou ser eleito. Isso é muito bom. Isso é muito bom, que você acredita, que você tem um propósito. Então, tipo assim, eu acho que é isso que falta quando a gente fala de política. Sempre as pessoas dão um passo para trás, mas por causa disso, isso tem que ser quebrado, Zan. E tem que olhar. Entendeu? Eu acho que as pessoas têm que votar em quem te olha de frente. É isso aí. A pessoa que desvia o olhar, que não olha, que não assume um compromisso... Não dá, né? A eleição é um momento que não existe diferença social. As classes sociais se igualam. O voto tem o mesmo voto peso, do né? trilhardário vale Perfeito. 1. O voto da pessoa mais simples vale 1. É ali que as pessoas se igualam. Então aproveita esse momento. Se é um momento que a gente tem a oportunidade de dar uma oportunidade para a cidade de seguir um caminho diferente... Faça certo, né, cara? Vamos, né? É. Eu sou uma dessas pessoas que está disposta a fazer esse caminho diferente. Nós vamos deixar o Instagram seu aqui embaixo pra galera poder te seguir. Por favor. Seu dia a dia. As eleições mais 2, 3 meses? Quanto tempo? 45 dias. Nossa, tá batendo na porta. 45 dias. Cara, mas eu acho que é isso aí. Você tem que passar isso pras pessoas, porque eu acho que é isso que tá faltando um pouquinho. Acho que em tudo, não só na política, né? Ah... Hã? E eu acho que a gente está no caminho certo, eu acho que a gente está com as pessoas certas. Isso é importante. A gente só precisa fazer a mensagem chegar ao eleitor. O eleitor precisa conhecer a gente. Vou só falar um outro. Na minha última eleição, mais uma perda. Na minha última eleição foi para deputado federal. Uhum. E veio, no meio da campanha, veio fazer parte da equipe a Renata Canales. E ela veio coordenar a campanha. E ela faleceu. Você tá brincando? Foi um baque pra gente. Ela faleceu 15 dias antes da campanha. Nossa. E ela me conheceu ali, me conheceu na campanha. E ela falava que ela me conheceu em tão pouco tempo. E ela falava, Zan, as pessoas precisam te conhecer. Olha isso. Onde a gente ia, a gente viajou aqui a região toda. E ela falava, se quem te conhecer vai gostar de você, eu tenho certeza. Sem dúvida. E ela conseguiu, ela fez uma transformação na nossa campanha. Mas infelizmente ela se foi encontrar o filho dela que também já tinha falecido. Então, acontece. Deus a tenha. Zan, obrigado. As portas da LT4 Cast está aberta para você. Eu agradeço demais a oportunidade. Se Deus quiser aí você vai... Espero ter sido bem claro. Sim, eu acho que foi muito, entendeu? Foi muito claro. Acho que você foi o Fábio Zan, na verdade. Você acho que não
não encenou nada e a gente, não, assim, por mais que a gente tenha um roteiro, mas você vê que é a sua vida. Nós falamos aqui da sua vida Exato. e dos seus propósitos, que eu acho que esse é o principal objetivo, né, Zé? Maravilha. Tá? As portas estão abertas e muita sorte, que Deus ilumine essa nova fase da sua vida, que eu tenho certeza que vai dar certo. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado a você. Galera, esse foi mais um LT4 Cast Show. Tchau.